Daí, beleza? Então hoje nós vamos falar sobre os capítulos 8 e 9 do livro A Vida Intelectual do Padre Sertiães, que são os dois últimos capítulos. E o capítulo 8 começa com o trabalho criador. E o item 1, que é escrever, o Padre Sertiães diz assim: assim, senhores, é chegada a hora de realizarem. Não se pode ficar sempre só aprendendo e sempre só preparando. Então, todos esses itens que vieram antes, todos esses capítulos, esses ensinamentos, depois de eles incorporados em nós, e claro que eles vão incorporando juntamente com todos os outros trabalhos, porque não é uma caixinha fechada que primeiro eu aprendo isso, depois eu aprendo aquilo, depois eu aprendo aquilo. Eu sempre aprendo várias coisas ao mesmo tempo, só que eu tenho que me dedicar primeiro nas coisas primeiras. Então, todos esses capítulos aqui, eles vão dizendo o que nós temos que ir conseguindo obter para si mesmos, para que eu aumente essa potência, né, de inteligência, de conhecimento, para que daí eu sim comece de fato a trabalhar. Porque imagina, ele faz todo esse trabalho aqui e no final ele diz assim: não, você não precisa trabalhar. Então todo esse conhecimento aqui, ele é base para a finalidade em si, que é o trabalho. Ele diz: escreve-se primeiramente para si. Então o que ele está dizendo? Depois que você fez isso tudo, beleza, agora eu vou começar a escrever. Então você vai começar a escrever para quem? Para o público em geral? Não, escreve para você mesmo. Porque daí você vai avaliar e vai ver se realmente aquilo ali está fazendo sentido e se aquilo ali realmente é bom para as pessoas. Como é que eu vou saber isso? Indo nas bases. Porque se eu sou orgulhoso, se eu sou egoísta e vaidoso, o que eu vou fazer? Tudo aquilo que eu escrever, eu vou super valorizar. E aí, automaticamente, eu estarei cego. Então, primeiro eu tenho que ter toda essa sinceridade para daí eu escrever comigo e ver: isso aqui está muito bom, ou isso aqui está uma lambança. Então, eu vou escrever para mim primeiro. Por se escrever, deve-se publicar, tão logo juízes fidedignos os acharem capacitados para isso e os senhores mesmos sentirem-se aptos ao voo. O pássaro bem sabe quando ele pode enfrentar o espaço. Então aqui tem que ter esse feeling, né? Saber quando que está na hora. Isso é individual, cada um tem que avaliar de si mesmo. Então antes de você publicar uma obra, avalie se está madura para o voo, se está na hora certa. O padre Gretti insiste muito na eficácia da escrita. Ele gostaria que se meditasse sempre segurando a pena na mão e que a hora pura da manhã fosse dedicada a esse contato do espírito consigo mesmo. Então, esse padre aqui, o que ele diz? Para ele, o horário da manhã é sempre a melhor hora, que é a hora mais pura. Para mim, também é a melhor hora que tem para estudar. Agora, se alguém acha que é à noite, beleza. Eu acho que é melhor de manhã porque, sei lá, as coisas estão mais leves, o dia não começou, eu não estou cheio dos problemas do dia ainda para resolver, então eu que consigo estudar durante a manhã, eu acho melhor. E ele diz assim: ele gostaria que meditasse sempre segurando a pena na mão. Por quê? Porque muitas das vezes quando nós estamos pensando, vem ideias que depois nós esquecemos. Se nós não as anotarmos, elas vão passar. E aí quando a gente tentar se lembrar, às vezes a gente lembra só de uma vaga ideia, mas não mais com aquele sentimento que nós tínhamos. Então escrever da maneira mais certa que nós pudermos essa ideia, para que depois a gente consiga voltar a ela, né? Abrir essa gaveta e tirar aquele conhecimento que chegou até nós, aquela reflexão. É preciso em tudo começar, abre aspas, o começo é mais que a metade do todo, fecha aspas, disse Aristóteles. Então, o começo é mais que a metade do todo. Se eu não começar, eu vou ficar sempre o quê? Sonhando. E aí eu vou ficar só, sei lá, eu vou ficar aqui pensando uma coisa, como eu queria ser isso, como eu queria ser aquilo, e de fato eu não começo, eu não consigo aprender, porque eu não tenho uma base, eu não tenho um centro. Então, começar, de fato, organizar as coisas, começar a pensar sobre isso, começar a trabalhar, eu vou adquirindo aos poucos todas essas outras coisas que faltam. Agora, se eu não começar, nada vai fazer sentido, vai ficar sempre somente no campo das ideias.
Se quiserem ser plenamente do ponto de vista intelectual, é preciso saber pensar em voz alta, pensar explicitamente, isto é, formular seu verbo para o interior e para o exterior. Então, o Olavo, ele dando as aulas dele, o que eu comecei a notar? Primeiro, ele ia falando e daqui a pouco eu comecei, agora eu entendo isso. Daí eu ia tentar explicar para os amigos meus, eu não conseguia explicar. Aí depois, fazendo o curso dele, algumas coisas eu já conseguia explicar para mim e eu comecei a explicar para alguns amigos. Então primeiro eu tenho que entender, depois eu consigo falar. Eu nunca vou conseguir falar automaticamente assim que alguém me diz alguma coisa. Quando eu estou na sala de aula, o professor vai lá e explica a matéria. Você entendeu? Eu acho que entendi. Tá, então agora faz exercício. Daí você não consegue. Explica para outra pessoa. Você não consegue. Então você vai lá, pega a aula do professor, faz os exercícios, vê que você aprendeu e aí sim você vai ensinar para outras pessoas. E ao mesmo tempo, quando você ensina para outras pessoas, você também consegue já dar uma aula para mais pessoas de uma vez só e não só para uma. Então isso aí é gradativo. Quando eu começo a estudar alguma coisa, aos poucos eu vou tendo eu vou adquirindo essa naturalidade e parece que isso aí vai incorporando em mim. Então é aos poucos que isso aí vai sendo dado. Então tenhamos paciência. O discurso é um ato de vida. Ele não deve representar uma ruptura na vida e é o que ocorre quando caímos no artificial, no convencional. Escrever de um lado, viver por outro lado sua vida espontânea e sincera é ofender o verbo e a harmoniosa unidade humana. Quantas pessoas escrevem uma coisa e fazem uma coisa totalmente diferente? Então isso aí a gente vê aos montes hoje, né? Então o que o Padre Sertiani vem querer dizer para nós nesse parágrafo? Ele diz assim, junta aquilo que você escreve com os teus atos. Seja cada vez mais uma coisa só. É claro que nós temos uns ideais que às vezes a gente não consegue alcançar, que a gente sabe que é verdade, e que nós mesmos, ao escrever aquilo ali, nós estamos na busca disso ainda. Mas primeiro vem aonde? Primeiro vem no pensamento. E aí depois eu me convenço desse pensamento e tento caminhar naquela direção, até o dia que eu alcanço aquele objetivo e vou para outro mais profundo ou de tanta importância quanto. Então tentar juntar a obra com o autor. Olha no teu coração e escreve. A humanidade se reconhecerá, pois foi ela quem inspirou o discurso. A vida reconhece a vida. Então, se eu for um escritor desse aí que fala um monte de baboseira e fala coisas bonitas que elas não se encaixam com a realidade, às vezes eu vou conseguir convencer um monte de gente ali por certo tempo e depois eu vou ser esquecido. Agora, se eu falo com sinceridade, com verdade, se eu falo aquilo que é realmente do ser humano, se eu tenho essa capacidade de escrever, outras pessoas vão se identificar para sempre com isso, porque isso é inerente à nossa espécie, é inerente ao ser, é inerente ao espírito. Então é isso aí que a gente tem que buscar, aquela sinceridade, aquela verdade máxima, nua e crua das coisas. O discurso tem que corresponder à verdade da vida. Aquele que ouve é um homem, aquele que discorre não deve ser uma sombra. O ouvinte lhe traz uma alma a ser curada ou aclarada. Não lhe sirvam palavras. Você não fala qualquer coisa, não fica escrevendo só porque é bonito. Só porque isso aqui é legal. Não, tem que ser a verdade. É assim que os teus livros, a tua obra vai ter essa posterioridade para com as outras pessoas. Então, e para com você mesmo, porque daí você vai estar na eternidade, naquelas coisas que sempre serão, como isso aqui sempre foi falado, né? Sempre buscar aquilo que é eterno, aquilo que não muda. Porque se muda, daqui a pouco não faz mais sentido que você esqueceu, você vai ser um pedacinho da história. Então você tem que tentar ser a história inteira. Buscar a história inteira, as coisas que realmente são e sempre serão. É o automatismo que desgasta as línguas. Eu estava conversando com um professor universitário anteontem, e ele estava dizendo assim para mim que eu disse, eu tenho vontade de dar aula tal, mas eu fico meio assim por conta de que, sei lá, quando o cara vai entrar para a universidade, em vez de prestar atenção naquilo que você estuda e que você realmente está aprendendo livre e solto,
você vai ter várias travas e daqui a pouco você não vai mais conseguir estudar direito, porque você vai estar preocupado com cargos e outras coisas. E ele estava dizendo para mim assim, que o professor universitário ativo, ele tem que escrever pelo menos 2 artigos por ano. Publicar 2 artigos, né? Publicar, não só escrever. E ele estava falando, pô, esse vídeo nunca escrevi, eu estava com meu serviço, problema com família e tal, mas consegui escrever. Ou seja, ele declarou que quando ele escreve alguns artigos, é claro que naquele momento ele se dedica, mas muitas das vezes essa dedicação, ela vem junto com, assim, uma pressa, uma rapidez em ter que entregar e cumprir esse compromisso. Ou seja, quantos erros ele iria ver e como o artigo dele seria melhorado se por um acaso ele chegasse e fosse lá revisar aquilo com calma. Então esse é um grande problema que eu vejo hoje com as universidades. Elas parecem que estão fadadas ao fracasso e parece que o verdadeiro conhecimento está nesses grupos de estudo mais liberais. E eu não falo liberal aqui como uma palavra que gera, que vai para algum viés ideológico, nada. Eu digo liberal de ser livre mesmo. Porque o estudante que não é livre, o intelectual que ele não é livre para pensar, ou que existem várias amarras para que ele consiga pensar, automaticamente a sua vida de estudo vai perder mobilidade, vai perder força para ele conseguir alcançar um nível maior do que ele já está buscando. Então é um grande perigo que eu vejo hoje, né, nas universidades, né, essa quantidade de compromissos, de coisas que eu tenho que fazer que às vezes eu não estou pleno naquilo lá. Então esse automatismo, eu preciso escrever um artigo, eu vou lá, vou ser automático, ou eu sou um jornalista, eu vou lá, eu tenho que escrever 3 artigos por semana. Daqui a pouco, eu não tenho assunto para escrever, não, mas eu tenho que escrever, é minha profissão. Daí eu começo a utilizar, eu não digo que a pessoa assim, é minha profissão, tem que escrever, beleza, escreva, mas não perca aquele momento teu que você vai se voltar para si e realmente continuar o seu trabalho, né? Se você simplesmente escrever por compromisso, tem que ser algo automático, eu tenho que comer, eu tenho que beber, então eu vou ter que fazer isso aqui. Daqui a pouco você não está mais pensando sobre aquilo, você está simplesmente discorrendo automaticamente, você nem medita mais sobre o que você está escrevendo. Então logo você deixa de ser um intelectual para ser um profissional da escrita. O floreio é uma ofensa ao pensamento. Então aqueles caras que ficam escrevendo um monte de coisa assim, bonito, sei lá, eu não gosto daqueles livros lá que o cara fica dizendo 10 páginas como é que é o cenário. Fica aquela enrolação lá e tal, e o cara não vai pra frente, não fala nada de fato. O cara descreveu o cenário, beleza, mas seja mais direto, cara, para de florear, diz o que você quer dizer. O belo é a purgação de todo supérfluo, dizia Michelangelo. Ou seja, tudo aquilo que é supérfluo não é belo. Quando ele foi lá desenhar a Capela Sistina, claro, tem as formas artísticas, né, que ele fez, mas tu vai ver, são coisas assim, o desenho não é extraordinário por conta simplesmente claro, né? É extraordinário aquela obra dele, mas ela é extraordinária porque simplesmente ele tirou tudo aquilo que era irrelevante. Ele deixou simplesmente as coisas que são de fato, né? As belas expressões, o desenho bonito, as cores bonitas e acabou. E isso fez com que a obra fosse extremamente superior à maioria de todas as outras obras. Então ele não precisa florear as coisas. Mostra as coisas como elas são, claro, levando em conta tudo aquilo que você sabe, porque existem formas belas, existem cores que combinam com outras cores, o traço, tudo isso. Só que se eu começar a fazer traço demais, fica feio, né? Aquilo que muita gente fala, né? Fazer o simples, né? O menos é mais. Muitas das vezes o menos é mais mesmo. Não cortejem a moda,
Ou seja, se você ficar cortejando a moda, aquilo que é só hoje, você está fora. Todos os grandes intelectuais sempre cortejaram a eternidade e não aquilo que está sendo mais visto agora. Todo mundo fica cheio de paixão em certos momentos, mas em momento algum a paixão deve ser dominante. Ou seja, a sua paixão ela não pode ser a base do seu trabalho. Você vai se apaixonar por várias coisas assim no momento, sim, você vai, mas isso não pode ser o centro dela. Só se age com plenitude em prol das causas pelas quais se aceitaria morrer. Essa frase aqui é maravilhosa, né? Tipo, tem a frase do Ortega Gasset que ele fala assim: só se importa os assuntos do náufrago, ou seja, não são bem essas palavras, mas o sentido é esse. A pessoa vai tá naufragando, vai morrer. O que ela pensa agora? Isso são realmente as coisas importantes. Então, se eu começo a pensar com várias outras coisas que não tem nada a ver, que vão passar, eu vou estar, dando um tiro na água, eu não vou estar sendo eficiente, eu não vou estar indo para um lugar que realmente as pessoas buscam do fundo da alma. E eu também não busco aquilo do fundo da alma. Eu tenho que buscar as questões realmente importantes. E eu só conseguirei ser pleno agindo assim. Todas as outras coisas que eu for buscar, elas vão ter paixões, porque são coisas que, tipo assim, elas não importam para o meu espírito, para essa eternidade do meu espírito, não importam para sempre. Então, logo, eu estou apaixonado por aquele ali naquele momento. É isso que vai acontecer. Então, buscar sempre aquilo que é eternidade, né? Que está dentro da eternidade. Quanto mais um livro for escrito longe do leitor, mais forte ele fica. E no final do parágrafo ele diz assim: tudo o que se pensou só para os outros é habitualmente pouco natural. Então, quando eu vou escrever, eu tenho que escrever para mim primeiro. Por quê? Porque eu estou querendo saber a verdade. Se eu sou intelectual, estou na busca da verdade. Então, o que eu estou querendo escrever tem que estar na verdade. Então, a verdade tem que estar à frente daquilo que eu acredito. Então, quanto mais o livro for escrito longe do leitor, mais forte ele será. Ou seja, quanto mais ele for escrito assim, sem pensar, eu tenho que agradar essa pessoa, ou esse nicho de empresários, ou de escritores, de professores universitários, esse grupo com o qual eu estou falando, se eu tenho que agradar eles, eu escrevo para agradar, mas esse livro vai ser irrelevante. É admirável estar-se entregue por completo ao que se está fazendo, tal e qual Deus, que não se separa de sua obra. Então, a gente estava falando aqui lá no começo, né? Quando eu começo a escrever, eu tenho que me alinhar com aquilo que eu realmente acredito na escrita e na minha vida. Então, tem que ser tudo uma coisa só. É nisso aí que vai adquirir uma consistência e uma verdade maior para as outras pessoas, uma aproximação maior da verdade. Então, e para isso eu preciso estar entregue por completo a isso que eu estou fazendo. É aconselhável algumas vezes protelar, deixar para depois, quando não se consegue ver a continuidade dos pensamentos e quando se fica exposto ao grave perigo das transições artificiais. Um pouco mais à frente, é bem possível que tudo se clareie por si. Como eu já disse, à noite, a límpida manhã, os momentos de descontração e devaneio são benéficos nessas situações. Mas diferir não é de modo algum entregar-se ao ócio. Tomem o trabalho por uma outra ponta e invistam aí sua dedicação e empolgação. Então, eu cheguei num momento aqui, ficou difícil, ficou chato, eu vou estudar outra parte do meu trabalho. E daqui a pouco essas coisas vão se encaixar. Daqui a pouco elas vão voltar. Eu não posso estudar irritado com alguma coisa. Quando eu chegar num momento ali, não está mais dando, aqui ficou perigoso. O que eu vou fazer? Para, dá um tempo e depois você volta. Tranquilo.
Não tem problema, porque você está querendo a busca da verdade. Se aquilo ali ficou difícil, vai para outro ponto. Às vezes esse outro ponto já é uma inspiração de Deus, ou ele vai se ligar numa coisa que estava faltando ali, que você achava que a princípio não tinha conexão, e essa conexão daqui a pouco ela se faz e o trabalho continua. Vejam seu trabalho pronto, essa aparição os fará recobrar o ânimo. Então veja sempre lá na frente, né? O que você quer ser? Eu quero ser isso. Então, eu quero ser isso. Beleza, isso aí vai te dar ânimo. Tipo, eu sou um corredor. O que eu tenho que ver? Eu tenho que ver eu no pódio no primeiro lugar. Isso vai me dar ânimo para continuar. Agora, eu nunca vou chegar no primeiro lugar se eu não fizer todo um processo que um campeão tem que fazer para estar naquele lugar. Então veja lá na frente o que você quer se tornar de fato, né? Não para mostrar para os outros nada, aquilo que você quer ser para si, ainda que os outros não saibam, e aí você volta para o presente e faz toda a caminhada que você deve fazer para alcançar esse objetivo. Um impedimento que vencemos nos ensina a vencer outros que se apresentarem. Então a gente tem que estar sempre cumprindo metas. Hoje eu vou fazer isso aqui. Aí você vai lá, consegue fazer aquilo ali. Isso aí vai te dar ânimo para você conseguir ir fazendo outras coisas. Então sempre coloque metas pequenas para você ir vencendo. E quando você vê, você já está numa distância bem maior. Mas você na sua cabeça você foi cumprindo metas pequenas. Agora, claro, também sempre com o olhar lá na frente. Você tem que ter um olhar macroscópico e microscópico da sua caminhada na direção daquilo que você quer se tornar. O espírito se molda ao que lhe é pedido com frequência. O que Jesus nos falou: buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Então é isso que nós temos que fazer. Vá buscando. Se eu vou pedindo aquilo com frequência, se eu vou martelando em cima de um assunto, uma hora aquilo ali vai se apresentar para mim de uma outra forma, de uma forma mais fácil, porque agora eu já estou diferente, eu já compreendo aquela situação, eu já consigo entendê-la, e aí eu vou cada vez aprofundando mais os assuntos. Amiel perguntava a si mesmo um dia em seu diário: por que és fraco? Porque cedesse 10.000 vezes. Assim te tornaste o joguete das circunstâncias. Foste tu quem fizeste sua força, não elas que fizeram tua fraqueza. Então o problema é sempre tu, o problema é sempre eu. Eu consegui ou não consegui alguma coisa não tem a ver com as circunstâncias em si, geralmente, e sim com a minha vontade, a minha persistência de conquistá-las. O trabalho como batalha exige heroísmo. Um gabinete se torna às vezes uma trincheira onde se tem de fincar o pé, tal e qual um verdadeiro mártir. Então aqui, né, se eu me coloco como uma missão de vida, eu preciso ser herói naquilo ali que eu estou me propondo fazer. O gabinete se torna às vezes uma trincheira onde se tem que ficar o pé tal e qual um verdadeiro mártir. Eu tenho que ir até o fim, até as últimas consequências. Tem uma parte aqui mais para frente, eu não sei se eu li ou não, mas esse trabalho tem que ter como se fosse uma cruz que tem que se carregar. Né? Antes da salvação eu tenho que carregar minha cruz. É mais ou menos isso aqui que diz em alguma parte do livro. Ao respeitar as leis de eclosão das coisas e não ofender a ciência com uma pressa inconveniente, os senhores ganharão muito mais do que se mostrando afoitamente precipitados. Frase de Goethe, para resumir: é urgente ter paciência. As coisas não se dão no momento que a gente quer. As coisas vão se dar melhor se nós amadurecermos ela. Se eu tiver pressa e querer colher uma laranja, eu vou chupá-la verde. Ou se eu demorar demais, ela também vai ficar podre. Então eu tenho que saber ter a paciência de aguardar
para que eu possa apreciar o fruto como ele realmente pode ser doce, né? Ao chegar ao seu máximo. Então é urgente ter paciência para certas coisas. Cristamente, os senhores têm de respeitar a Deus em sua providência. É Ele quem determina as condições do saber. A impaciência é para com Ele uma revolta. Então, resumindo o que nós estávamos falando, né? Nós temos que esperar a hora certa. Perseverar é querer. Aquele que não persevera não quer. Ele está só projetando. Se eu não perseverar, eu sou um sonhador. Eu sou aquele cara que vou estar sempre insatisfeito. Por quê? Porque eu vou querer muita coisa e eu não vou conseguir nada. Eu não vou estar dedicado a nada. Então você tem que estar dedicado a alguma coisa. E quando você se dedicar e trabalhar, uma hora ou outra isso vai chegar, mais cedo ou mais tarde. Agora ele vai para o item 4 aqui, né? Fazer tudo bem feito e até o fim, né? Ele vem falando da perseverança e agora ele vai falar sobre isso. Quem relaxa em seu trabalho é irmão daquele que o destrói, dizem os provérbios. Eu não posso relaxar. Se eu estiver relaxando, eu estou destruindo a mim mesmo. Relaxar no sentido de deixar de buscar, deixar de trabalhar em prol daquilo que eu quero. Há pessoas com as quais se pode contar. Quando prometem, cumprem. Ora, todo começo constitui uma promessa, a menos que não se passe de uma asneira. Outras há que se comprometem, juram por todos os santos e nada acontece. Tem-se a impressão de que não são indivíduos que se prestam a obrigações. Quantas pessoas nós conhecemos assim? Não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo e não faz nada. Tem a minha mãe que sempre diz isso aí, né? Quando você quer alguma coisa, quando você quer que alguém faça alguma coisa para ti, pede para quem não tem tempo. Porque quem tem tempo de sobra não faz. Por que quem tem tempo de sobra não faz? Porque quem tem tempo de sobra é porque não gosta de trabalhar, é porque não é uma pessoa ativa. E as pessoas que estão sempre sem tempo, elas gostam de fazer as coisas. Então é por isso que a minha mãe sempre dizia isso. Quando você quer alguma coisa, pede para quem não tem tempo. Porque essas pessoas sempre cumprem aquilo que elas prometem, né? E naturalmente elas estão sem tempo porque estão cumprindo aquilo que elas disseram que iriam fazer. Meçam 10 vezes, cortem numa vez só. Alinhavem com cuidado e quando vier o momento de coser, que nada nesse mundo possa fazê-los dizer, eu desisto. Essa primeira parte aqui, né? Meçam 10 vezes, cortem numa vez só. O meu pai é marceneiro. Daí, antes dele ir para a máquina lá, cortar os móveis, eu vejo ele medir, daí ele vai, bota para cortar, daí ele tira, mede de novo, bota para cortar, não, espera, vou medir de novo. Aí quando ele bota na serra, ele vai lá, mede de novo. Por quê? Porque se ele cortar errado, ele vai perder material e vai perder tempo. Então esse tempo menor de medir várias vezes, ele economiza tempo lá na frente, ele economiza dinheiro, ele economiza esforço físico. Então é um tempo que se perde para se ganhar mais. Empreender de acordo com suas forças, assumir de dizer só quando se souber, não se forçar a pensar o que não se pensa, a compreender o que não se compreende, evitar o perigo de omitir a substância das coisas cuja ausência se disfarça usando de grandes palavras, que sabedoria. Então, assim, se eu não sei, diga que não sabe. O brasileiro tem essa mania, né? Tudo que se pergunta para o brasileiro, ele já diz que sabe. Tudo ele sabe, tudo. Então, só, eu não... isso aí você sabe o que é? Não, eu não sei. Porque depois que tu disser que sabe, e na verdade tu não sabia, tu vai quebrar a cara e você vai perder crédito e, sei lá, várias outras coisas, né? Várias outras consequências. Então, haja de acordo com as suas forças. Isso aqui está acima das minhas capacidades. Grandes coisas dizer isso. Capacita-te
e depois ela não estará mais. Ou então seja humilde em reconhecer, porque a humildade é reconhecer o seu tamanho de fato, é a consciência do real. Se eu sou o Ronaldinho Gaúcho, aí estou lá em 2005, 2006, que eu fui o melhor do mundo de futebol, aí o cara diz assim, você é o melhor jogador do mundo. Não, eu sou mais um jogador e tal. Você é o melhor do mundo, eu sou o melhor de todos e todo mundo que se arrombe, eu jogo 10 vezes melhor que todo mundo. As 2 vezes ele está mentindo. Agora se ele chegar e simplesmente dizer, não, eu realmente hoje eu sou o melhor jogador do mundo. Ponto. Tá tudo certo, não tem nada de errado. Ele não está sendo soberbo e não está agindo com falsa humildade. Agora o capítulo 9, o trabalhador e o homem. O que mais importa à vida não são os conhecimentos, é o caráter. Tudo no saber não passa de esboço. A obra acabada é o homem. Então, no fundo, todo esse trabalho intelectual, ele serve para dignificar o homem, dignificar você mesmo. Você vai lá, você pode fazer uma obra para toda a humanidade. Beleza. No fundo, você está fazendo para você. Esse negócio assim de, o altruísmo total, assim, né? Tipo, eu vou fazer tudo sem pensar em nada. Até Jesus fez pensando na humanidade, pensando, tipo assim, eu estou pensando nos outros, mas aquilo deixava ele feliz. Porque se não deixasse ele feliz, para que ele ia fazer? Então você tem que pensar na sua obra acabada. Isso não é errado. Não é falta de caridade para com o próximo, não é egoísmo. Porque o bem é o bem é o bem para todo mundo. O estudo não tem outra razão de ser a não ser a de propiciar a expansão do nosso ser. Ele não deve acabar nos reduzindo. Pascal recusa-se a emprestar sua estima ao especialista que não seria nada além disso. Ele não quer que, quando um homem entra no círculo social, todos se lembrem de seu livro. Abre aspas, é uma marca pessoal muito ruim, diz ele. Então, esse negócio aqui do estudo, né? Cara, cuidado com o ser especialista apenas numa área, de ser reconhecido só por conta das coisas que você escreve, né? O cara entrou ali, quem que é esse cara aqui? É o Humberto. Quem que é o Humberto? Humberto é ele é jogador de futebol. Então você não conhece mais nada dele, você só conhece a obra dele, tá? E a pessoa dele. Eu não perguntei o que ele faz, eu perguntei quem ele eu perguntei da pessoa dele, é uma pessoa justa, se ele tantas outras coisas. Então cuide para não ser reconhecido só por aquilo que você escreveu, porque você é um todo, né, que tem que se ajudar a obra e o ser humano junto. Você tem que ser muito mais do que aquilo que você produziu, e você é isso, né? Tem que cada um descobre por si o que vai se tornar, né? Isso aqui não. Saibam elaborar uma tese e contemplar um raiar do dia. Vocês não sejam um esquisitão, cara. Assim, aquele cara, ele é muito inteligente, ele não fala com ninguém, vive o dia todo trancado dentro do quarto estudando. Aí o cara vai lá, não consegue ter um convívio social, não consegue ter nada. Ele é só, ele é só um estudioso, ele é, quase um bicho, porque vive isolado, não se mostra para ninguém. Não, tem que ter uma vida completa, você tem que ter a sua vida social, tem que ter tudo isso. Só que sabendo os seus limites, né? Para que a sua obra, aquilo que você realmente quer realizar, não seja atrapalhado por outras coisas, principalmente por você mesmo. Ora, a intemperança não está ligada apenas e tão somente aos regozijos sensuais. As mais sutis, as mais nobres empolgações tomam parte em sua malícia. Amar a verdade às custas da prudência, quer dizer, a verdade da vida, é uma inconsequência. É aquilo que estava sendo falado sobre as paixões, né? Eu acho que aqui para frente, prova-se assim que, a despeito de seus protestos, não é a verdade que se ama, mas o prazer que nela se obtém, as vantagens de vaidade, de orgulho, de ambição que dela se espera, a maneira de ser namorados
que quem se diz que eles amam amar e que amam o amor de preferência ao objeto de seu amor. Então é tipo assim, ó, são pessoas que elas falam uma coisa e elas, na verdade, elas querem outra. No caso aqui, não estão na busca da verdade, elas estão na busca de outras coisas, né? Aqui, como ele falou, né? De cargo, de vantagens, tudo ligado a orgulho, egoísmo e vaidade. Muito eu falo isso aqui, orgulho, egoísmo e vaidade. Então, se não tem aquilo que foi falado lá no começo do livro, né? Primeiro cuida dessas coisas para depois você produzir. Porque muitas das vezes a gente nos engana, né? A gente acha que está buscando uma coisa e na verdade a gente está querendo outra que é muito mais baixa do que aquilo. Então, saiba te colocar, veja se tudo isso aí que você está buscando não são paixões, né? Não são coisas que é só para alimentar o seu ego. Evitem cuidadosamente o semi-trabalho, que é um semi-repouso e que não serve de nada. Se eu estou aqui, mas não estou aqui, aí depois eu vou fazer outra coisa e faço pela metade, e depois eu vou fazer outra coisa e também faço pela metade, aí eu vou fazer outra coisa pensando em outra coisa. Então o que eu estou fazendo? Não estou fazendo nada, eu estou simplesmente indo de um lugar para o outro e não estou conseguindo me concentrar, não consigo chegar a lugar nenhum. Vou estudar para um concurso, aí tu começa a estudar, começa a pensar em jogar bola. Aí tu vai jogar bola e tu, devia estar estudando para o concurso. Tu não consegue fazer nada bem feito. Então quando você está no lugar, esteja naquele lugar. Dedique-se àquilo. São Tomás explica que o autêntico repouso da alma é a alegria, a ação deleitável. Isso não quer dizer que você não precisa estar trabalhando. Eu posso estar repousando lendo um livro. Eu posso estar repousando em algum momento do meu trabalho. Muitas vezes a gente descansa o dia todo e no final parece que a gente está mais cansado. E às vezes a gente trabalha o dia todo e no final do dia a gente está bem. Então, porque o repouso é estar, aqui como ele falou, né? O repouso da alma é a alegria, a ação deleitável, aquilo que faz bem para nós. Aquilo que nós nos sentimos bem fazendo. Aceitar provações. Aqui está aquela frase lá que eu disse, né? Em matéria de ciência, como em tudo mais, não se chega à salvação senão pela cruz. Meu filho, se você quer a sua salvação, você fazer bosta nenhuma, né? Eu não vou fazer nada, sei lá, vou levar tudo de qualquer jeito, como é que você vai querer a sua salvação? Se você quer chegar a descobrir alguma coisa sem você carregar a sua cruz, sem ter que passar por todos os problemas, todo o trabalho que exige para chegar naquele lugar, você já sabe que não vai chegar. A superioridade tem de se haver com tantos obstáculos e sofrimentos que o homem que persiste com paciência e brandura em cumprir a missão do talento é um grande homem. Então, escrevia George Sand a respeito de Balzac. Vou ler de novo isso aqui. A superioridade tem de se haver com tantos obstáculos e sofrimentos que o homem que persiste com paciência e brandura em cumprir a missão do talento é um grande homem. Então, o grande homem, ele é superior por conta dos obstáculos e sofrimentos que ele conseguiu ultrapassar. Então, todo mundo quer ser grande homem sem passar por obstáculos e sofrimentos. Mas ao mesmo tempo, todo mundo acha que os grandes homens têm que passar por grandes sofrimentos e obstáculos. E todo mundo se orgulha quando passa por eles, depois de passar. Agora, quando você está lá, nessas dificuldades, é difícil, ninguém quer. É o que eu sempre falo, né? Tipo, você queria ser um santo. Eu queria ser um santo, eu queria ver o que os santos veem. Beleza, você queria viver o que eles vivem? Mas, você vai conhecer a vida dos santos, meu filho, os caras sofreram demais. Muito mais do que você sofreu. E por isso que eles sabem muito mais do que você sabe. Não é simplesmente martirizar-se. Não é martirizar-se. É estar, tipo assim, nessa busca. E essa busca vai acontecer, vão ter dificuldades, vão ter sofrimentos. E para você chegar lá, você tem que passar por isso. Então, se você não quer, também, assim, não perca tempo sonhando com algo que não vai acontecer. E daí você vai se sentir mal.
Aqui, ó, a renúncia o enriquece mais que uma opulência altiva. Olha só, o que o espírito humano tem que fazer? A buscar a sua desmaterialização, vamos dizer assim. É preocupar-se cada vez mais com as coisas do espírito. E quando ele fala a renúncia enriquece, eu estou renunciando o quê? Todas as coisas que nós temos que renunciar para crescer são coisas que são do mundo, são da matéria. E essas coisas, quando nós renunciamos, nosso espírito cresce. E quando eu tenho uma opulência altiva, né? Orgulho, egoísmo e vaidade, novamente, e eu me mostro para todo mundo, o que eu estou fazendo? Eu estou montado na matéria. Eu estou em cima de um palco que é feito de matéria. Eu estou em cima, sei lá, de um iate. Eu tenho um castelo. Eu tenho a autoridade que me foi dada no mundo e não por Deus. Tá? Deus deixou você estar ali, mas é uma autoridade que é dada pelos senhores do mundo. Então, quanto mais você potencializa o mundo, menos você cresce. Então, para você crescer, você tem que renunciar ao mundo. E isso é uma coisa que só quem se dedica a Deus consegue chegar. E automaticamente a vida é intelectual, porque não dá para separar uma coisa da outra. E agora, para terminar aqui o livro, a última frase. Cada indivíduo é único, por conseguinte, cada fruto do Espírito é também único. O único é sempre precioso, sempre necessário. Então, você é importante. Você pensa uma coisa diferente do que eu penso. Cada um tem a sua missão. Cada um deve fazer aquilo que veio fazer. E não se sinta desmerecido por isso. Você tem que se sentir orgulhoso, porque exclusivamente você é único. Você é exclusivo para Deus. Deus não te criou igual uma indústria cria os carros iguais. Nós temos características, né, coisas que são do Espírito, que nos assemelham, mas cada um é individual. E você vai conseguir, se você se despir de todas essas paixões, saber para o que você realmente foi feito, para o que você realmente existe. Então busca esse sentido da vida e saiba que você é único e você vai conseguir chegar naquilo que você se propõe a fazer, se com perseverança e se com amor ao próximo. Fechou? Então depois farei outros vídeos sobre outras coisas, mas esse livro então fechou, A Vida Intelectual do Padre Sertiante. Obrigado por todos aqueles que chegaram até o final. Valeu!